nos caminhos do amor, luz que nos revela as mensagens do Senhor, luz és tu, Jesus. Luz és tu, Senhor. Luz que nos ensina a amar o nosso irmão, luz que nos dá força nos momentos de aflição, luz és tu, Jesus. Missa do 10º domingo do tempo comum. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É com alegria que acolhemos a todos os presentes e os que acompanham pelos meios de comunicação. A liturgia de hoje nos ensina que juntos formamos a grande família de Jesus e que a Eucaristia é nosso sustento, o alimento que renova nossa fé e que nos fortalece no caminho da salvação. Apresentemos com fé no altar do Senhor as seguintes intenções: em ações de graça pelo nascimento da pequena Agnes, filha de Jurandir e Geisa. Em ação de graça pelos aniversariantes da semana, Marisete de Fátima Dorigan Costa, Leônidas Lopes do Carmo. Pela recuperação da saúde dos doentes da nossa comunidade, Maria Isabel Costa. E por todos os acometidos pela Covid-19. Pelos falecidos: Riquilda Mezzanini, João Batista, Dernival Batista, Valmir Batista, família Gomes de Carvalho, dos Reis Borges, Maria Bonese, César Bonese, Serafim Bortoloso, Teresa Capella, Belmiro Francisco do Amaral, Anésia Alves do Amaral, Alcindo Augusto de Teixeira, Adão Teixeira. O convite de Jesus é para que sejamos da família de Deus. Todos os que se esforçam para viver sua palavra fazem parte desta família. Jesus liberta os que estão excluídos e à margem da vida, pois os humildes acolhem bem depressa o que vem de Deus. Sejamos, pois, de fato, da família divina e, seguindo o Cristo, nos tornemos testemunhos proféticos e libertador de muitos realidades opressoras dos nossos dias. Quem preside a Santa Missa é o nosso bispo Dom Reginaldo. Com alegria cantemos. Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel.
água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar, de caminhar. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Celebramos nossa ação de graças pelo bem que Deus realiza em nossas vidas. Devemos ser agradecidos sempre, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Nossa vida tem os seus limites, não é? Nós vamos avançando no tempo, alguns se tornam muito sábios, crescendo espiritualmente, configurando-se mais em Cristo. Mas tem aqueles também que vão pensando que a vida é somente fisiológica e vão se lamentando pelos problemas que vão aparecendo e perdem o encanto da vida. Como é difícil conviver com pessoas amargadas, muitas vezes, que só falam dos seus problemas, não é verdade? Não entenderam ainda o sentido da fé. A fé é aquele elan vital, aquele entusiasmo no meio das próprias dificuldades. E se nós somos aquelas que estamos quase que somente nos lamentando e perdendo a coragem, o entusiasmo, a alegria de viver e ajudando outros a se levantarem das suas dificuldades por causa também de nossa fé, se nós não vivemos essa intensidade, pode ser que estejamos realmente distantes de Deus, sem a sua graça. Quem sabe vivendo realmente a experiência do pecado, do vazio. O pecado é esse vazio. Mas não existe pecado maior do que ir contra o Espírito Santo. O Evangelho nos fala sobre isso. Estaremos meditando. Se nós acusamos a Deus por tudo de difícil que é na vida, sem reconhecer a sua bondade, pode ser que estejamos pecando contra o Espírito Santo. Quem sabe até invertendo, né? Como se Deus estivesse criando os males e Ele é pureza no amor. Reconhecendo essa imensidão do amor de Deus, por isso nossa ação de graças é que nos reunimos na oração, nos apoiando mutuamente, orando uns com os outros e uns pelos outros, de modo especial por aqueles que se encontram em mais dificuldades, com mais problemas e, quem sabe, decaídos na vida. A vós recorremos, Senhor, vós sois misericórdia e perdão. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Senhor, piedade.
Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz nas terras aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estás nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas eu vós encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas é o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Sustentado pelo mesmo Espírito da fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarretará para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se tenda em que moramos neste mundo for destruídas, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia, 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 aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, no Evangelho de Marcos somos convidados a conhecer melhor a pessoa de Jesus e, por meio da identidade de Jesus, meditarmos sobre a nossa própria identidade, porque somos cristãos, optamos por ser cristãos, identificados com Cristo, portanto, sinalizando a pessoa de Cristo na nossa vida. Sinalizar a pessoa de Cristo na nossa vida. Que responsabilidade em outras pessoas nos verem e verem o próprio Cristo. Você consegue isso? Você tem isso como objetivo de estar configurado ou configurada em Cristo Jesus? A tal ponto que nós vamos vivendo e nos relacionando e atuando, e as pessoas veem o Cristo através de nós e do que nós falamos, manifestamos, testemunhamos por nossas atitudes, nossas iniciativas, nossas ações. Nós estamos conseguindo isso? Então vale a pena meditarmos mais profundamente, porque optamos por ser cristãos e cristãs. Então devemos sempre procurar entender melhor o que isso significa, esta opção.
significa. Bem, nós podemos dizer, bom, já optaram por nós desde pequenos e fomos aprendendo isso, mas pode ser que não aprendemos ainda plenamente e nunca vamos aprender totalmente, por isso que é um processo permanente de formação. E nós nos formamos, portanto, nos configuramos em Cristo, nessa intimidade com Ele que é pessoal, mas também na vida em comum, porque o Cristo se manifesta onde 2 ou mais estiverem também reunidos em seu nome. E Cristo, Ele sim se coloca em alguns momentos sozinhos, e nós podemos imaginar, Ele está sozinho conversando somente sobre Ele com o Pai, né, em diálogo com o Pai. Se Ele mesmo nos ensina no Pai Nosso, dizendo Pai Nosso, e fala do reino, e fala do pão nosso e da reconciliação, certamente, né, a sua experiência de vida era de olhar a realidade das pessoas com quem convivia e entendendo que Ele tinha uma missão a realizar, né, diante da realidade dessas pessoas e muito mais, diante da realidade da humanidade toda. Então nós podemos pressupor com certeza que na intimidade de Jesus com o Pai estava a realidade toda, que Ele podia alcançar com a sua mente, o seu coração, meditando, tomando em consideração isso no seu diálogo com o Pai, porque Ele veio para isso, para toda a humanidade. Então até onde alcançava, né, os seus olhos, o seu conhecimento, Ele colocava isso na oração. Que bonito isso, não é? Isso é um ensinamento para nós, para mostrar que nós não podemos também viver em si mesmados, em função de si mesmos, e no diálogo com Deus, tratar somente a nossa vida individual, e quando muito a vida de família, com todo o sentido que tem, pedindo por um e por outro, e tem o sentido realmente de caridade, a oração, mas abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, a realidade toda, porque a nossa missão é nessa realidade toda, começando lá onde nós estamos, no cotidiano. Mas se não tivermos também os mesmos ideais de Cristo, como seremos cristãos? E quais são esses ideais de Cristo? Bom, vamos interpretando na nossa meditação da Palavra de Deus, sobretudo os Evangelhos, conhecendo quem é Deus, manifestado na pessoa de Cristo, e o Espírito Santo nos inspira nisso. Mas no diálogo em comum, partilhando a nossa experiência em Cristo Jesus, o que estamos entendendo dele, dos Evangelhos, vamos crescendo juntos também. Daí a importância da vida em comum, em torno da Palavra de Deus, que não pode ficar só naquela uma vez por semana na celebração, é no dia a dia. Nós estamos partilhando também a sua palavra e refletindo e dialogando sobre a pessoa de Cristo, o seu projeto de amor e como nós nos engajamos nesse projeto de amor. Mas como fazer isso no cotidiano? Sermos criativos, no ambiente de família, na convivência do dia a dia, até mesmo no trabalho. Vamos dialogar um pouquinho, trabalhando, vamos dar uma paradinha. Olha, tem um texto aqui inspirador para nós. Vamos fazer também uma oração. E olha, comumente nós temos muitos que se dizem cristãos até lá no ambiente de trabalho, mas às vezes não param para fazer uma oração. Tem que trabalhar, mas calma, vamos trabalhar com sentido também, não é? E nós podemos até trabalhar melhor se nós estivermos bem focados naquilo que é o bem, porque afinal estamos trabalhando em favor do bem, não é? Ninguém está trabalhando supostamente entre nós, né, para o mal. Se estamos trabalhando para o bem, então vamos buscar o bem maior. E ter um coração compassivo, como o de Jesus, evidentemente, entendendo, né? Imaginemos o Cristo vivendo a sua vida insensível ao que acontece aos demais. Ao contrário, é pura sensibilidade e compaixão, né? Olhando a realidade com um coração amoroso e que se compadece daqueles que sofrem, daqueles que estão excluídos da convivência social, incluindo-os, colocando-se com esse povo pobre, oprimido, explorado, sem trabalho, na fome, né? Gente sofrida. Pergunto a você, que é pai e mãe, você já desejou que o seu filho, por pequeno que seja, né? Temos um nascimento aí
de uma pequenina agora esses dias, né? Você já pensou assim? Falei, eu quero ver o meu filho, a minha filha no meio dos pobres, trabalhando pelos pobres. Ou você almeja que o seu filho ou filha seja rico, bem-sucedido na vida? Quem é que deseja assim? Não, eu quero ver meu filho ali junto com os pobres, trabalhando em favor daqueles que mais necessitam. Dificilmente, não é? E o que acontece no Evangelho? Vêm lá os familiares de Jesus, ele ficou louco, está fora de si. Está lá numa casa cheia de gente. Casa é sentido de fraternidade, né? Acolhendo tanta gente que eles não tinham tempo nem para comer, significa que tinham muitas necessidades. Atender as pessoas nas suas necessidades, não tinham tempo nem para comer. E aí achavam que ele estava fora de si. Se nós fôssemos dizer com nossas palavras, está louco, esse aí está louco. Deixando de cuidar de si para cuidar dos outros, dos problemas dos outros, de gente pobre, de gente sofrida. Vocês percebem como mexe conosco, com as nossas opções? Será que nós formamos as novas gerações dizendo, você quer ser cristão, cristã de verdade? Dedique a sua vida a quem necessita. Cultive bons ideais, inspire-se no Cristo Jesus, mas tem consequências. E nós temos que testemunhar isso com a nossa vida. Não basta, não é somente palavras. Estamos num tempo em que, claro, precisamos cuidar bem uns dos outros e da vida, nos precavermos, mas isso não significa sermos egoístas, né? Estarmos cuidando da vida significa ser altruísta, pensar no bem de todos e todos estamos incluídos, mas aí temos que nos aproximar, né, dos problemas. Não quer dizer que eu tenho que estar próximo da pessoa e eu ficar talvez contaminado por uma eventual doença. Não se trata disso, mas ser próximo dos problemas. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer diante dessa realidade? Aí Jesus não esperou os problemas aparecerem para ele, ele foi atrás. É a missão constante, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Esse sentido de casa, estava em casa, estava na casa que o acolhia também com o acolhimento daqueles que eram muito necessitados. E no final do texto ainda aparece, né, a mãe e os irmãos de Jesus procurando, né? Primeiro eram os parentes em geral, depois ainda vem a mãe e os irmãos. Irmãos, no conceito da época, primos, não é? Até hoje, em determinadas culturas, os primos são considerados irmãos. Então, vieram lá os parentes mais próximos, e a mãe, tua mãe e teus irmãos. Aí ele olhou para todo mundo que estava em volta. Quem são os meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos, né? São esses que fazem a vontade de Deus. Ai, ai, ai. Ele mostrou que a família dele é muito mais ampla do que simplesmente uma família nuclear. Nos coloca questões, porque nós estamos voltados bastante para o cuidado da família nuclear, que é pai, mãe, esposa, filhos, né? Aquela família nuclear. E Jesus transpassa, ele vai muito além, né, da preocupação de sua família, porque ele estava constituindo uma família de Deus, daqueles que colocam em prática a família de Deus, mas significa que ele estava recusando a sua própria mãe, seus primos, né, chamados de irmãos, né, seus parentes? Jamais. Porque se ele estava, né, propondo que a sua família seja aqueles que fazem a vontade de Deus, basta os seus familiares fazerem a vontade de Deus. Bom, nós sabemos, né, que sua mãe, desde o início, fez a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, não podemos usar esse argumento de que ele estava recusando sua mãe. Ao contrário, estava os incluindo, não é, na vida desta grande comunidade, que é a família de Deus, no projeto de Jesus Cristo em favor da humanidade. Que é um projeto de libertação daquilo que faz sofrer a humanidade para dar vida. Claro, é isso que nós estamos buscando, não é? Vida em plenitude em Deus. E é isso que Ele nos ensinou por meio dEle mesmo, não é? Da salvação que Ele oferece. Agora, quem vai contra essa dinâmica de Jesus, de libertar as pessoas que sofrem para humanizá-las e dar vida plena, quem vai contra
essa ação de Jesus vai contra o Espírito Santo, é o pecado contra o Espírito Santo. É o Espírito de Deus presente e agindo, não é? Exercendo a sua ação na humanidade, gerando vida e acabando, portanto, com sistemas de morte, não é? E aí então, quem quer evitar essa ação do Espírito Santo está contra a ação do Espírito Santo, portanto, em pecado. É contra a ação libertadora e humanizadora. Isso coloca questões no contexto. O que significa? Jesus estava colocando em questão o status quo da sociedade. O que é o status quo? Né? Que é um termo latino, né? A sociedade do jeito que ela é. Ele colocou em questão essa sociedade do seu tempo. No fundo, colocou em questão o jeito de ser em sociedade, né? Agora, tinha aqueles que estavam contra ele e chamando de Beuzebu, fazendo tudo em nome do demônio. Então, chamar aquilo que é bem e bem maior de mal, pecado contra o Espírito Santo. Então, fazer uma falsa acusação. E tem maior falsa acusação do que chamar Deus, na pessoa de Jesus, de demônio, que era o que ele estava sendo chamado. Vocês entendem? Pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão, né? Chamar Deus de demônio. Mas, atenção, né? Nós temos que fazer um bom discernimento. Nós somos do Deus verdadeiro ou não somos do Deus verdadeiro? É discernimento, porque as palavras podem dizer algo, mas e o comportamento, e o jeito de ser, e o jeito de viver? O que expressa? A primeira leitura nos coloca a questão. Não se trata de história com H. Sabe que história com H é realmente aquilo que acontece. Se trata de história com E. É uma lenda para, né, dar uma mensagem. Tem uma teologia aí por detrás. Então, a questão não é como o ser humano foi criado. O que significa aquele texto naquele contexto em que Salomão foi se divinizando. Reintroduziu a escravidão no meio de um povo vocacionado à liberdade. E se considerava todo poderoso, e tudo em função dele. Aí vem esse texto, nesse contexto, dizendo: existe um Deus, e Salomão não é Deus. Tá, mas aí através de uma história da criação, de Adão e Eva e tal, né? E Deus que diz: olha, vocês podem comer de tudo aqui no paraíso, menos aquele que é fruto daquela árvore ali, está proibido. Aí, o que acontece? A serpente vem e engana Eva, e Eva leva no bico o Adão, não é? Segundo a história, não é isso? Bem, e aí Deus procurando o homem, não é? Na pessoa de Adão, e aí encontra Adão dizendo: eu estava te procurando. Eu estava com medo, eu me escondi, né? Estava nu. Esse estar nu significa muito, né? Mas então você comeu do fruto proibido? Deus perguntou. Por isso que você está nu? Então, o que é comer desse fruto proibido? A serpente enganou no sentido de dizer: se vocês comerem desse fruto, vocês terão todo o conhecimento do bem e do mal. Quem que tem todo o conhecimento, ainda mais do bem e do mal? É Deus. Então, se vocês comerem aquele fruto, vocês serão deuses. Vocês não precisarão de Deus, vocês serão já deuses vocês. Mas o que é a serpente? O que significa? Tem um simbolismo. É o símbolo do poder. Tá, mas qual que é o problema então? A autossuficiência. Dispensar o Deus e, portanto, o Deus verdadeiro, e voltar-se para si mesmo, se deificando. E no fundo foi isso que Salomão fez, né? Então, o ser humano se endeusando e dispensando Deus. O que é o pecado original então, ali desde o início? É o pecado da autossuficiência. E dá para compreender muito bem, porque significa dispensar Deus da vida da gente.
Eu me basto a mim mesmo, eu não preciso de Deus. Eu me basto a mim mesmo, eu não preciso dos outros. E eu me basto a mim mesmo, eu não preciso de comunidade. Eu me basto a mim mesmo, eu vivo a minha religião do meu jeito. Eu em função de mim mesmo, no máximo para a minha família, é o egoísmo. Agora, a gente se pergunta, se isso é o pecado original e pecado da autossuficiência, será que nós não nos comportamos muitas vezes como autossuficientes? Eu não preciso de você. Não precisa até a hora que fica doente ou que sofre um acidente, fica paraplégico, etc. Não é verdade? Aí sim vai cair em si no seu pecado e saber reconhecer o outro que vai cuidar de si. Até a hora que padece uma grande necessidade, aí sim vai lá buscar a ajuda do padre, da igreja ou de quem for, na religião, né, para um milagre, mas nunca procurou Deus verdadeiro na vida em comum, na comunidade. Viveu em função de si mesmo. Mas na hora do aperto, aí sim, aí vai buscar o Deus para satisfazer ainda o seu desejo, querendo um milagre para si, e não querendo fazer a vontade de Deus, talvez, né? Então, nós temos uma religião de fazer a vontade de Deus ou Deus fazer a nossa vontade? É Deus que tem que fazer tudo para nós ou nós que temos que fazer a vontade de Deus? Olha o Evangelho. São aqueles que fazem, colocam em prática a vontade de Deus. Esses que são meus irmãos, minhas irmãs. Então, a religião verdadeira é aquela de fazer a vontade de Deus. Então, vamos conhecer a vontade de Deus. Mas, se Deus é amor, vamos conhecer esse Deus. Vamos viver a plenitude deste amor. E quando nós vivemos a plenitude deste amor? Como busca. Aí nós compreendemos o que Paulo diz aos Coríntios, né? Cristo ressuscitou e nós nos tornamos ressuscitados nele. Ressuscitados nele significa que nós somos novas criaturas. Agora, eu consigo viver todo o tempo plenamente como nova criatura? Não, mas eu busco. Nós estamos na busca. É o que eu sempre disse. Nós estamos salvos e nós temos certeza da nossa salvação, isso pertence a Deus. O importante é que nós fizemos a opção de estar no caminho de salvação, mas que às vezes a gente desvia, às vezes a gente cai, tropeça, isso é sim, mas nós fizemos a opção, a gente se levanta, opa, vamos nos corrigir, e a igreja oferece muitos meios para isso, mas vamos seguir adiante. Um levanta o outro, um corrige o outro, vamos seguir adiante. Esse é o nosso projeto, vamos nos salvar, né, nesse contexto de tantos males presentes no mundo, vamos nos salvar, vamos salvar a humanidade com a graça de Deus. Por isso que a salvação é dom, é graça de Deus. O reino de Deus já é dom, mas é para ser manifestado na nossa vida, não só individual, nos nossos relacionamentos, no nosso modo de ser em comum. Daí a importância de entendermos a vida de comunidade. Irmãos e irmãs, com todo o respeito, hoje eu estou aqui, vocês estão aí, mas eu já estive muito aí, e de vez em quando eu fico aí também. Como é agradável entrar numa igreja, ninguém sabe que é bispo, sento ali, participo igualmente, né? É raro isso aqui na diocese, vão me reconhecer, né? Mas por quê? Eu sou membro do povo de Deus, então não tem problema eu estar aí com vocês também, né? Mas, bem, estou aqui a serviço, você está sentado aí. Mas não basta estar sentado aí, participar de uma missa e depois ir embora. Que bom, foi agradável. E o relacionamento entre nós? E a vida em comum entre nós? E a comunidade? Ou nós nos tornamos indiferentes, autossuficientes? Vou embora. Bom, não vou questionar ninguém de terminou a missa e ir para casa, não é isso. Estou dizendo simbolicamente que nós temos que criar condições de convivência, né, de nos encontrarmos, rezarmos juntos permanentemente, dialogarmos sobre a nossa vida, iluminados pela palavra, né, rezarmos com essa palavra, conhecermos mais esse Deus que dizemos acreditar por meio da reflexão e agirmos, estarmos em missão em comum. Alguém discorda disso? Eu penso que isso é o Espírito de Deus nos inspirando nessa reflexão, mas então vamos viver. Não é? Tem espaços vazios aí. Onde que estão os outros irmãos e irmãs? Em pandemia, estão se cuidando, se cuide.
Mas não vão fazer isso e deixar de vir na igreja se aglomerar depois em festinha por aí. Ou facilmente vai no supermercado, mas não vem à igreja. Ah, eu não vou à igreja. Aqui a gente se cuida, talvez no supermercado não. Aqui sim a gente está se cuidando. Talvez lá onde você vá, não. Então não tem motivo para você estar faltando. Só se arranjar, né? Uma vez vem um, outra vez vem outro, vai tendo espaço para todos. Ou então criem mais celebrações. Tem ministros aqui, tem mais gente querendo participar, vamos fazer celebração durante a semana. Existe ministro e ministra leiga na comunidade para isso. Só tem gente querendo participar. A Eucaristia pode ser distribuída numa celebração. A comunidade pode criar celebrações durante a semana. Então não existe motivo para dizer, eu não estou podendo participar da igreja por causa da pandemia. Que tem que cuidar, sim. Mas nós estamos nos cuidando. Então não existe motivo também para negar a vida de comunidade. E se não fazemos assim, de outras maneiras, nós buscamos nos comunicar e nutrir a nossa vida, né, com palavras inspiradoras. Isso acontece muito por grupos, né, de redes sociais. Nós vamos nos comunicando, rezando um com o outro, partilhando dificuldades, palavras bonitas, inspiradoras e tudo. Então vamos vivendo até pelos meios das redes sociais, os meios de comunicação também, né, essa vivência e nutrir a nossa fé. E aí concluo com uma palavra belíssima de São Paulo que eu utilizei também como munição, né? Motivação para a nossa celebração. Irmãos e irmãs, nós nascemos lá bebezinho, bonitinho, vamos crescendo, belos, amáveis, né? Depois vão aparecendo os problemas na vida da gente, não é? E às vezes aparece desde pequenininho, desde quando nasce. Não é fácil, né, a vida da gente. Vai avançando a idade, aparece dor daqui, dor dali. Sabe que a maior ave que tem no mundo, ela pode ter uma envergadura de 3 metros, né, de asa, que é o condor, não é? É grande. Então tem a idade do beija-flor e tem a idade do condor, não é? Não é isso? E aí dói aqui, dói ali, a gente passa a reclamar, é claro. Ai, está acontecendo isso e aquilo, e dói o joelho, já não posso andar, não posso... E vai indo. Aí a gente vicia em falar de problemas da vida da gente. Tudo é problema de saúde. Aliás, os hipocondríacos são aqueles que são doentes de tanto falar de doença. É um outro tipo de doença, é psicoemocional, não é? Quer falar de doença, se sente prazer de falar dos outros, que está doendo aqui, que sofreu isso, que sofreu aquilo. Irmãos e irmãs, São Paulo diz, olha, o nosso corpo vai se definhando, mas quem é da fé em Jesus Cristo vai crescendo na fé. E aí, nós vamos crescendo no entusiasmo e na sabedoria e na resiliência, na força diante das dificuldades? Ou vamos no espírito nos decaindo e optando por estar decaídos? Então, ser pessoas ressuscitadas, levantadas, sim, dói daqui e dali, mas coragem, a vida isso faz parte, vamos adiante, vamos trabalhar com todas as gerações, com os novos. Olha, eu talvez tenha feito isso de errado, eu deixei de fazer, né? Vou dar um exemplo, quanto que eu carreguei madeira, né? Toras, móveis, porque eu trabalhei desde os 7 anos de idade, afetou o joelho. Se alguém tivesse, olha, você é pequeno, você está carregando peso muito pesado aí, né? Vai dar problema, ou na sua coluna, ou no joelho e tal. Ninguém falava isso, a gente foi vivendo, né? Foi jogando futebol de qualquer jeito, sem estar se preparando. Deu problema no joelho, e agora, vai corrigir? Não tem mais como, já desgastou tudo. Entendeu? Então tem que orientar os mais altos. Se cuide, você está aí no sofá aí, todo espreguiçado assim, vai ter problema na coluna. Senta direitinho. Estou dando um exemplo muito simples, né? Senta direitinho, você vai ter problema na coluna. Ó, você está tomando muito refrigerante, você vai ter problema de diabetes, né? Você toma um copo de refrigerante, seu pH abaixa, você vai desenvolver câncer. Então fica tomando refrigerante aí, com tanta fruta que pode ser saudável. Nós não precisamos de açúcar, sacarose, que é da cana-de-açúcar, nós precisamos de glicose. Pode ver a pessoa que toma muito, que vai para o hospital, vai tomar glicose. E a fruta dá glicose, é isso que o corpo precisa. Mas onde que está a sabedoria do cotidiano? Nós temos que construir essa sabedoria. Paulo está falando disso,
não é? De ter essa sabedoria na fé, não é? E viver plenamente, mesmo que as dores, os problemas apareçam. E aí, obrigado, Senhor, porque isso me fortalece, não é? Ter um espírito, não é, forte, não é? Alegre, entusiasta, isso é fé. E é por isso que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Quando eu digo, vamos dar graças a Deus pelo bem que Ele nos realiza, quanta luz na nossa vida Ele nos dá. Por uma simples celebração que nós participamos, nós podemos mudar o rumo de nossa vida pelo jeito de tratar o nosso cotidiano, ter sabedoria e ensinar as novas gerações, porque se com tudo que nós aprendemos depois lá na idade avançada, nós pensamos o seguinte: então, se eu soubesse disso tudo, eu teria já vivido melhor, né? Mas agora já passou, né? Então vamos ensinar as novas gerações a viverem bem e serem pessoas de comunidade, generosas, altruístas, não egoístas, não egocêntricas, né? Com ideais bonitos. Vocês serão felizes. Optemos por Jesus Cristo e seremos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com confiança a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, confiantes em vós, vos apresentamos as nossas preces. A cada prece todos respondam: Deus da vida, libertai-nos. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com misericórdia para a vossa Igreja e dai-lhe a força necessária para anunciar com fervor o Evangelho em nosso mundo tão cheio de adversidades, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com ternura para a nossa comunidade e fazei-a caminhar firmemente no ensinamento de vosso Filho Jesus. Vendo vossa verdadeira família, vós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Conservai-nos na força da esperança e na união fraterna para que sejamos sinais de vosso reino, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Fortalecei nossa vida e que possamos, por vossa graça, reconhecer em cada dia a imensidão de vosso amor para conosco, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Olhai, Senhor, para seus filhos que tanto sofrem com as consequências da pandemia, que, alimentados por vosso amor, caminhem perseverantes na fé e na esperança de dias melhores. Nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Senhor nosso Deus, agradecidos pelo bem que realizais em nossas vidas, vos apresentamos estas preces confiantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor, oferecer com este vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes Que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e com todos os bispos, presbíteros, diáconos, e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai-nos viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, o Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nos caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo,
alimento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos para a semana são: sábado haverá missa às 19 horas. Pedimos por gentileza que agendem a presença. Agradecemos a todos que no dia de hoje ajudaram na limpeza do salão, e no dia 28 de junho, como de costume, haverá o terço em louvor a São Pedro. Os interessados agendar para estar participando. Desde o Corpus Christi, vocês, ou antes, né, já receberam um envelope que é o gesto concreto de fraternidade. Hoje eu creio que vai ser distribuído também para quem não recebeu, não é? A coleta de Corpus Christi é para a campanha da fraternidade, cuja coleta então não tinha sido ainda realizada, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deu a liberdade a cada bispo e cada diocese escolher o melhor período para realizar então esta coleta. Não é que não se trata somente de coleta de missa, é o sacrifício da quaresma que nós então traduzimos em forma de doação, não é? Também em favor de projetos sociais. Uma grande parte, 60%, fica na diocese, 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, sempre em função de projetos socioeducativos. No nosso caso, na Diocese de Jales, é em função, sobretudo, de projetos com crianças e adolescentes. Os projetos que vão sendo desenvolvidos, seja de atividades de contraturno, formação musical, ambiente lúdico, inclusive formação musical, né, individualizada, está continuando em Urânia, e nós estamos então preparando novos projetos, e que serão para todas as idades, desde que as pessoas tenham muita necessidade mesmo, mas pode ser também para a terceira idade. Então depende da criatividade da comunidade. Aí ela apresenta o projeto para o Fundo Diocesano e recebe aquela contribuição que ela pede, se tiver recursos suficientes, não é? Porque a ação que nós realizamos na diocese é grande na área social. Então, a generosidade também deve ser grande, deve ser importante quando tem, então, condições, não é? E fica, então, um apelo de contribuição ao longo de todo o mês, que não substitui a coleta, exceto a coleta já do Corpus Christi, não é? Então, ao longo de todo o mês, vocês terão condições de fazer essa doação, entregando aqui na igreja uma pessoa da comunidade credenciada também para receber. E não vai ficar, então, no caixa da comunidade, vai colocar, né, num fundo diocesano dirigido a esses projetos, tá bem? Então, quem não recebeu esse envelope ainda, por favor, né, na saída da igreja, então, levem e procurem também oferecer a sua contribuição. Se tiver mais pessoas que você conhece, que pode chegar e propor também, não é? Essa doação, uma pessoa da família mesmo, então fiquem à vontade nesse sentido. Eu gostaria de ir concluindo esta celebração com a oração a São José. Estamos no ano dedicado a São José e, portanto, renovando nossa devoção a este que é patrono da igreja, cuidador de Jesus, cuidador de Maria, cuidador da igreja. Rezemos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.
Recordo a todos da comunidade que puderem, no dia 8, terça-feira, às 19h30, teremos uma formação online, não é? Por meio, então, virtual, aquelas que tiverem disponibilidade. Em lugar de ficar lá assistindo novela, não é? Ou o noticiário que às vezes não compensa também, então, participar desta formação online, não é? Conecte-se lá pelo seu celular ou pelo seu computador. Jovens, não é? Valorizem essa formação. É sobre comunidades eclesiais missionárias. É o padre Eduardo Magnani, da Paróquia Santo Antônio de Jales, que estará oferecendo esta formação. Então, está sendo muito bem preparada, mas precisa ter membros desta comunidade participando. Então, precisa recolher o nome dessas pessoas, porque nós não podemos soltar esse link aberto, porque hoje tem muita maldade, né? Tem aqueles que entram e fazem uma algazarra numa reunião, né? Atrapalham a reunião. E não é gente nossa, de igreja. O propósito, às vezes, é atrapalhar mesmo uma atividade nossa. Então, não podemos colocar abertamente. Aí, para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que deram o seu nome, receberão então o link. Quem que poderia ficar aqui da comunidade responsável por... Então, Elisângela. Então, todos se dirijam a Elisângela, não é? Para poder, então, dizer, eu quero participar, aí vai receber o link. É gratuito, é claro, não é? Mas é uma formação muito bonita, viu? Porque faz parte do entendimento das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, entender bem o que é comunidade eclesial missionária. Mais e mais nós vamos estar tratando isso na nossa vida de igreja aqui nesta comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus de amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Cuidem-se bem, ajudem outros a se cuidarem, sigam bem os protocolos, não se aglomerem. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Proclamai a todos os povos a salvação que Ele nos trouxe. Entre hinos de glória e louvor a Jesus Salvador. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu.